Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Eu sou Augusto Valério e hoje, vamos apresentar o 8º módulo do curso de Teologia. Soteriologia. A doutrina da salvação. Introdução. Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. A palavra soteriologia vem do grego soterios, que significa salvação, e logia que significa estudo ou doutrina. A soteriologia, doutrina da salvação, é o antídoto da amartiologia, a doutrina do pecado. A amartiologia estuda o pecado e a queda do homem, a soteriologia, porém, estuda a redenção e ressurreição espiritual do homem morto em seus delitos e pecados. A Bíblia chama esta salvação de tão grande, lembrando a mesma expressão do grande amor de Deus pelo pecador, quando aparece a expressão de tal maneira, ou seja, não há como mensurar o grandioso amor de Deus, como também não há como mensurar esta tão grande salvação. Cada religião oferece um tipo diferente de salvação e possui sua própria soteriologia. Algumas dão ênfase ao relacionamento do homem em unidade com Deus, outras dão ênfase ao aprimoramento do conhecimento humano como forma de se obter a salvação. Porém, para o cristianismo, só há salvação em Jesus Cristo. O próprio nome Jesus significa salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A palavra salvação significa livrar-se, escapar, ser tirado de um perigo. Existem basicamente dois tipos de salvação. 1. A salvação comum e 2. A salvação eterna. A salvação comum é quando somos salvos de um perigo qualquer, salvos de um acidente, salvos de um assalto ou de outra adversidade qualquer. A salvação é também sinônimo de livramento. Já a salvação eterna é quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e perseveramos nesta salvação até o fim, para obtermos a vida eterna. Vamos aprender soteriologia em 10 principais atos que resultam na salvação do homem. Conclusão. A expiação, purificação, pagamento pelos pecados, era o único meio de satisfazer a justiça divina contra o pecado. No pensamento paulino, o homem é alienado de Deus pelo pecado e Deus é alienado do homem pela ira. É na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido e a ira desviada, de modo que Deus possa olhar para o homem sem desprazer e o homem olhar para Deus sem temor. O pecado é expiado, e Deus propiciado, afirma John Stott. Tópico 1. O amor de Deus. O primeiro ato da salvação é o amor ativo de Deus em favor da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação humana só é possível porque Deus nos amou de maneira inexplicável. As palavras de tal maneira indicam intensidade. Seu amor era tão intenso, sua pressão foi tão grande, que rompeu fatalmente os diques da divindade e se derramou em superabundante plenitude sobre uma raça perdida e arruinada. O amor de Deus não ficou resumido a meras palavras. Ele tomou uma atitude. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tópico 2. A expiação. O segundo ato da salvação foi a expiação. Sem expiação não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus proporciona a reparação do pecado humano através de um ato redentor. O amor de Deus o levou a realizar o segundo ato da salvação, deu o seu Filho unigênito. A alma que pecar, essa morrerá. Essa seria a sentença de toda a humanidade se Deus não houvesse providenciado a expiação do pecado.
A expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O sangue derramado daquele animal propiciou as vestes redentoras de Adão e Eva, assim o sangue derramado pelo Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, propiciou as vestes redentoras de todos os pecadores redimidos. Sem derramamento de sangue não há remissão. Moisés escreveu que é o sangue que fará expiação pela alma. Sem expiação, nenhuma alma se salvaria. O pecado do homem clama por expiação e reparação da culpa. Isso acontecia por meio da morte vicária de um substituto em lugar do homem. Portanto, a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi 1. Expiatória, o pecado foi expiado. Em João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2. Voluntário. Por um ato espontâneo de amor. Em João 15, 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. 3. Vicária. Em favor de outras pessoas. Em 1 Pedro 3, 18, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. 4. Propiciatória. O pecado foi coberto. Em 1 João 4, 10, e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 5. Sacrificial. Oferecido em holocausto pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios 5, 7, joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês, de fato, já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 6. Substitutiva. Em lugar de miseráveis pecadores. Em Romanos 5, 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. 7. Redentora. O preço foi pago pelo seu próprio sangue. Em Efésios 1, 7, pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! Tópico 3. A graça. O terceiro ato da salvação é a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. A graça exclui qualquer mérito humano. A graça é o ato espontâneo de Deus em favor do pecador. Após amar o mundo de tal maneira e providenciar a redenção humana, através da morte expiatória de seu Filho Jesus Cristo, Deus decidiu qual a extensão desta tão grandiosa graça. Esta graça seria apenas para alguns, ou para a humanidade inteira? Então ele respondeu, dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é apenas para alguns, é para todo o que crê. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo escreveu, dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é obra dos homens, é graça de Deus. Tópico 4. A fé. O quarto ato da salvação do homem é a fé. Ora, se a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, por que todos os homens não são salvos? A resposta é a seguinte: a graça de Deus é suficiente para todos, porém, só é eficiente para os que creem. Observe que a expressão bíblica diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O segredo está nesta expressão, por meio da fé. A única coisa que condena o homem é não crer. Veja o que disse o próprio Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para que o homem se beneficie da graça divina manifestada a todos os homens, é preciso crer, pois a salvação é pela graça, mediante a fé.
O apóstolo Paulo ainda escreve, dizendo: se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tópico 5. O arrependimento. O quinto ato da salvação do homem é o arrependimento. O arrependimento se dá no interior do homem, quando ele sente um profundo remorso e tristeza pelo mal que praticou e reconhece o seu pecado. Esse foi o primeiro passo que o filho pródigo deu para se levantar, quando se expressou: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. A primeira pregação do Novo Testamento é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus aprovou esta mensagem inicial do Evangelho e passou também a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tópico 6. A conversão. O sexto ato da salvação do homem é a conversão. Enquanto o arrependimento é uma mudança de posição no interior do homem, a conversão é uma tomada de decisão em seu interior. Ou seja, no arrependimento, o homem apenas reconhece o seu pecado e deseja a mudança. Na conversão, porém, o homem toma uma atitude para mudar aquela situação em que se encontra. Ele decide se levantar e mudar de vida, aceitando a Cristo e entregando sua vida a Ele. A conversão vem sempre acompanhada do arrependimento, por isso, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tópico 7. A reconciliação. O sétimo ato da salvação do homem é a reconciliação. Após a sua conversão, acontece a reconciliação do homem com Deus. A reconciliação se dá quando dois inimigos fazem as pazes. O pecado tornou o homem inimigo de Deus. Quando o homem, porém, se converte ao Senhor, a paz é restabelecida e o homem se reconcilia com Deus. A palavra de Deus nos aconselha, dizendo: une-te, pois, a Deus, e tem paz, e, assim, te sobrevirá o bem. E Paulo escreve: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tópico 8. A regeneração. A regeneração é o oitavo ato da salvação do homem. A regeneração é um ato divino pelo qual o homem recebe uma nova vida. É a transformação operada na natureza humana. A regeneração é sinônimo de novo nascimento. Na regeneração, a natureza pecaminosa do homem é transformada e o homem se torna participante da natureza divina. O novo nascimento é a entrada do homem no reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A regeneração é um ato realizado pelo próprio Espírito Santo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro conclui, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tópico 9. A justificação. O nono ato da salvação do homem é a justificação. A justificação é o ato pelo qual os seres humanos pecadores são judicialmente declarados justos diante do Deus Santo. Esta justificação, porém, é um ato exclusivo da graça de Deus, pelo qual ele imputa à pessoa que crê em Jesus, a justiça de Cristo e a declara isenta de culpa diante de Deus. Na justificação, Deus trata o homem arrependido de acordo com o mérito de seu mediador Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E em 1 Coríntios 1, 30, Paulo confirma esta verdade: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.
O raciocínio da justificação se resume ainda no seguinte texto sagrado: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. A justificação do pecador, além de o tornar quite isento de culpa perante o tribunal divino, traz paz judicial perante o supremo juiz do universo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 10. A santificação. O 10º ato da salvação do homem é a santificação. Se na justificação, o homem é declarado justo diante de um Deus santo, na santificação, o homem é declarado santo pelo próprio Deus Santo. A santificação é a separação do pecado. Quando um vaso do tabernáculo era utilizado para o serviço sagrado, ele era santificado e declarado um vaso santo. Da mesma forma acontece com o cristão salvo. Quando o cristão renuncia ao pecado e se entrega ao Senhor, ele se torna santo para o seu Senhor. Paulo explica todo o processo da santificação do pecador, dizendo: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A santificação não é automática, ela é gradual, progressiva e pode ser aperfeiçoada. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A busca pela santificação deve ser um alvo atingido por nós, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A santificação é a condição indispensável para vermos ao Senhor. A santificação é o alvo final para alcançarmos a vida eterna. Conclusão. A salvação da nossa alma é grandiosa e jamais deve ser negligenciada. Precisamos ensinar mais ao nosso povo as doutrinas elementares da salvação, as quais estão ficando esquecidas em detrimento de outras doutrinas. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Hebreus 2, 1. Chegamos aqui ao final do módulo 8 do curso de Teologia, a Soteriologia, a doutrina da salvação. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz, a alegria, o amor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Augusto Valério e equipe.